Bom dia, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais uma aula da classe manancial, da EBD. Nós estamos estudando a revista Conflitos da Vida. Quem é aluno da classe manancial tem a revista para nos acompanhar, né? Nós vamos estar estudando, continuando o nosso estudo sobre filhos, é o capítulo 15 da revista Filhos de Lares Desestruturados. Nós iniciamos essa aula na semana passada e eu quero convidar os irmãos para a gente continuar a falar sobre isso, um assunto bem importante, sobre a criação de nossos filhos, né? Sobre qual é a estrutura que os pais responsáveis pelos filhos, né, estão passando, estão dando para os filhos nesse momento. Nós estamos num tempo difícil, de rebeldia, de morte, e tudo isso muitas vezes está acontecendo por causa de lares desestruturados, lares que falta a palavra de Deus, falta o conhecimento da palavra de Deus, que falta o ensinamento que o Senhor nos deixou para que a gente passasse para os nossos filhos, né? Na primeira aula nós lemos, né, sobre as instruções que está lá em Deuteronômio 6:1-9, do que nós precisamos fazer como pais, né? Ensinar sentado, deitado, andando. Nós falamos muito sobre o provérbio, que foi o versículo chave, né? Que foi Provérbios 22:6, que nos instrui a andar com os nossos filhos no caminho, né? Não mostrar simplesmente como se está ensinando alguma pessoa ir a algum lugar, né? Nós precisamos estar firmes com os nossos filhos, instruindo-os no caminho que eles devem andar, o caminho correto, o caminho que é deixado através da palavra de Deus, o caminho quem é? O caminho é Jesus Cristo, o caminho da salvação, o caminho da verdade, o caminho que dá vida, né? Vida em abundância para as nossas vidas, amém? Mas antes de iniciar a nossa aula, eu queria convidar os irmãos para a gente estar orando, amém? Querido e amado Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, desde já eu quero entregar essa aula nas Tuas mãos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos instruir em tudo que nós vamos falar agora, tudo que nós vamos ler, Senhor Deus. Peço, Senhor Deus, que o Senhor me use como um vaso, como um instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua palavra, Senhor Deus. Eu me incluo nesse ensinamento, pois eu sou mãe, Pai, que possamos realmente instruir nossos filhos no caminho que ele deve andar, Senhor Deus, o caminho da salvação. Senhor Deus, que muitos, Senhor Deus, que não começaram ainda, Papai, que através da Tua palavra, Senhor Deus, sintam-se fortalecidos, Senhor Deus, para mudar a estrutura dos seus lares, para estruturar os seus lares, Senhor. Em nome de Jesus, que desde já eu oro, te agradecendo pelas bênçãos, te agradecendo pela tua proteção, te agradecendo pela nossa saúde, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Antes de iniciar a aula, eu queria dar umas instruções, né, um recado, um aviso, né? Hoje, mais tarde, logo mais, às 18h30, nosso culto de adoração ao Senhor, nós vamos ter a nossa ceia, né? Então, nós vamos estar participando, você que é irmão, irmã, que é batizado e aceitou o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, que está em plena comunhão com o Senhor, eu convido os irmãos a estar participando dessa ceia. Nós vamos estar fazendo essa ceia através da internet, do nosso canal do YouTube. Você em casa precisa ter os elementos da ceia, que seria o suco, né, de uva, que representa o sangue de Jesus, e o pão, que representa o corpo, né? O suco pode ser o suco de uva integral, pode ser aquele suco que vem numa garrafinha, ou também pode ser o suco que a gente compra, aquele do saquinho, tem várias marcas, mas que seja o suco de uva, que representa o sangue de Cristo, amém? Que vocês possam estar conosco, né? Todos nós vamos acompanhar a nossa ceia tão esperada, amém, irmãos? E vamos continuar aqui na revista, né? Então, continuando aqui, né? O capítulo 15, Filhos de Lares Destruídos, né? Como a gente falou, a gente começou essa aula na semana passada e nós vamos continuar aqui, né?
Nós falamos sobre a tragédia no lar de Eli na semana passada e hoje eu quero fazer um comentário. Na revista está falando das desventuras da casa de Davi, né? Muitos sabem das coisas que aconteceram na casa de Davi, né? Desde a traição de Davi, né? Que aconteceu, ele desejou Batseba, né? E ela era uma mulher casada. E tudo isso aconteceu o quê? Veio a espada sobre a família de Davi, né? Muitas coisas aconteceram porque Davi, ele desejou essa mulher, ele possuiu essa mulher e ainda por cima maquinou mal contra o seu esposo, né? Urias, que trabalhava no exército de Davi, né? Então ele fez de tudo para ter essa mulher, né? E de uma maneira errada, né? Então, a primeira coisa que aconteceu diante disso foi o quê? O filho que foi concebido, né? Que ela ficou grávida de Davi, ele veio a falecer. Com 7 dias de vida, ele veio a falecer, né? E Davi, ele compreendeu que o que ele fez? Ele pecou, ele magoou a Deus, né? Deus, ele tinha tanto respeito, mas naquele momento ele foi fraco, né? Então ele acabou pecando e houve, né, esse juízo sobre a família de Davi, né? E como exemplo de Davi, né, logo mais para frente a gente pode ver que Davi se retratou com o Senhor, né, se arrependeu realmente, genuinamente, né, que a gente venha se arrepender diante de Deus dos nossos erros, né? Então até eu queria falar aqui, nós falamos muito sobre a instrução da criança, a instrução do filho desde pequeno, mas muitos lares não conheceram a Cristo, não conheceram a palavra do Senhor enquanto seus filhos eram pequenos. Irmão, não é tarde, você que está me assistindo, não é tarde para começar uma vida nova com tua família, um modo de pensar diferente através da palavra de Deus, agir de acordo com a instrução que Deus nos dá, amém? Deus é contigo, então essa batalha, essa luta, o momento que você entrega a sua família no altar do Senhor, no momento que você entrega a sua vida ao Senhor, Jesus Cristo como Salvador, né? Tem um versículo que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza isso na vida da tua família, né? Profetiza isso, ora, creia, tenha fé, né? Tudo Deus pode mudar, amém? Basta você crer, amém? Mas continuando aqui na nossa leitura, tem uma parte sobre Davi que fala da história, né? Um dos feitos que aconteceu na família de Davi, que foi o quê? A desventuras da casa de Davi. Tá na revista, a gente pode ler junto. Tá escrito assim: então Adonias, filho de Agite, que foi uma das esposas de Davi, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Essa história está em 1 Reis, do verso 5 ao 6. Vamos ler? Lá em 1 Reis, né? Você que está com a sua Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Lá em 1 Reis, no capítulo 1, no verso 5 e 6, está dizendo isso, né? Então, Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou. Essa é a parte. O verso 6 diz assim: jamais seu pai o contrariou. Quem era seu pai? Davi, né? Por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito famosa e nascera depois de Absalão. E Davi teve muitas tristezas dentro do seu lar, né? Mas tudo isso ocorreu do princípio por quê? Porque o lar de Davi estava desestruturado. O lar dele com a esposa Batseba, que ele desejou, aconteceu o quê? Ele começou essa história com Batseba de uma forma triste para Deus, errada, né? Então ele desejou, o desejo da carne, o desejo de Davi foi muito mais alto do que o respeito
sobre o do que ele tinha do Senhor. Então naquele momento ele ficou cego e fez coisas por aquela mulher que contrariou as vontades do Senhor, porque eram erradas, né? Então, desde daquela época, o que ocorreu? Muitas coisas, muitas tristezas ocorreram. E aqui está falando sobre Adonias, que foi mais um filho de Davi. Quem era prometido rei? Era Salomão, né? Davi já tinha instituído que Salomão, que foi o segundo filho de Batseba com Davi, ele seria o rei, né? Ele era amado por Deus, né? Quando Salomão nasceu, a palavra de Deus diz: e Deus, o Senhor, o amou, né? Então ele foi consagrado por Davi, através dos profetas, que ele seria o sucessor de Davi, né? Só que de uma maneira, né, entre a família, né? Naquela época eles tinham mais de uma esposa, né? Essa esposa que fala aqui, que é filho de Agite, uma das esposas de Davi, né? Ele com a Adonias, né? Que ele era o quê? Ele era muito obcecado, ambicioso, falou que ele ia reinar. Então, lá em 1 Reis, no capítulo 1, a gente vê esse desfecho acontecer e Davi não sabia de nada. A palavra cita aqui, inclusive, que ele fez o quê? A partir do 7, no 1 Reis, né? Capítulo 1, no verso 7, diz assim: entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Então, Adonias tinha algumas pessoas do reino que estavam do teu lado, né? Então, estavam contribuindo para tudo que ele estava fazendo, né? Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias, né? Então, o que Adonias fez? No 9, imolou Adonias ovelhas e bois, animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, que era seu irmão, ele não convidou, né? Então, ele sabia que essas pessoas não apoiavam o que ele estava fazendo. Então, ele simplesmente se nomeou rei e ele queria reinar, né? Então, o que aconteceu? Primeiro, Salomão foi lá, contou para Batseba, sua mãe, né, o que estava acontecendo, né? Pois bem, Adonias está reinando. Não estou entendendo. Então, ficou aquela coisa assim, né? Então, o que Batseba fez? Foi lá, pediu licença e foi atrás de Davi, né? Falar o que estava acontecendo. No verso 18... diz assim, no verso 18, no mesmo capítulo, 1 Reis, capítulo 1, no verso 18 diz: agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, e tu, Davi, meu senhor, não sabes? Então estava acontecendo tudo isso, o próprio filho de Davi estava agindo por trás de quem? Do seu pai. A obsessão dele de ser rei que ele fez? Ele desobedeceu ao próprio pai, que era o rei, né, de Israel, e também como seu pai. Cadê a instrução? Cadê a estrutura desse lar? Então, esse exemplo dessa história vem para nos ensinar, e no 6, né, como foi falado aqui, no capítulo 1, verso 6 diz: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Essa é a questão. Irmãos, muitas vezes eu estava vendo aqui, fala também nesse versículo que Adonias tinha uma aparência bonita. Muitas vezes a gente vê os nossos filhos tão lindos, fofinhos, né? Mesmo criança, né? Ou mais velho, né? Com aquelas bochechinhas lindas, aqueles olhinhos de gato
o gato do Shrek, com aqueles olhinhos de pidão, né? Aquela coisa toda. Então, muitas vezes, desde pequena, a gente vive, às vezes a gente poupa os nossos filhos da correção quando ela é necessária. E isso vem, eles vão crescendo, o que acontece? A desordem no lar, filho não respeita pai, não tem limites, né? Vem a rebeldia. Quando você tenta, muitas vezes, acertar alguma coisa ou chamar a atenção por alguma coisa quando eles estão grandes, se eles não têm a instrução desde cedo, é muito difícil você se impor, né? Não é impossível, como eu disse no começo, né? A gente tem que mudar, ter fé, crer na palavra do Senhor, instruir nossos filhos de forma a pedir sabedoria, estratégia para o Senhor, para que o Senhor possa habitar dentro do seu lar, amém? Mas quando nós fazemos isso desde pequenininhos, isso tudo sempre será mais fácil, porque o versículo próprio diz, né, que mesmo quando for grande, não se desviará dele o quê? Do caminho correto, né? Mas quando eles não têm essa instrução, não têm a correção como é necessária, o que vai acontecer? Isso vai virar uma bola de neve, eles vão crescer, né? Então acham que podem tudo. Então o que Adonias fez? Adonias quis ser rei, pegou algumas pessoas do reino que estavam apoiando ele e se tornou rei mesmo sem Davi saber. Lógico que depois o desfecho da história, se vocês quiserem continuar a leitura, é muito interessante, fica em 1 Reis, né? Tudo isso chegou aos ouvidos de Davi, né? E Davi não deixou que isso acontecesse, porque ele prontamente até se antecipou e nomeou Salomão como rei, né? Mas veja bem, isso tudo está dentro do lar, né? Houve um conflito dentro desse lar, né? Então, quando nós falamos aqui de lares desestruturados, a Bíblia está nos mostrando as consequências de atos que nós fazemos, muitas vezes pensando no nosso ego, no nosso eu, no nosso desejo. Assim foi com Davi, né? Então, muitas vezes as consequências que nós temos depois, no futuro, isso vem de atos impensados lá atrás, né? Então tá no momento da gente parar e pensar na responsabilidade de criarmos nossos filhos de maneira no qual Deus nos instrui a criá-los, amém? Continuando aqui a nossa lição, né? A intenção de Adonias, na revista está dizendo, né? A Desventuras da Casa de Davi é o título, né? A intenção de Adonias era aplicar um golpe de estado, tomar o trono do seu pai à força, né? Antecipando-se a proclamação de Salomão, que era o preferido do pai. Davi, porém, revela sua fraqueza, falhando em disciplinar, em corrigir o filho. Esse acontecimento, quando colocado ao lado de outros que ocorreram dentro da casa de Davi, como a gente está falando aqui, envolvendo filhos e filhas, incluindo seu adultério, sintetizam a destruição daquela casa e as consequências amargas delas, provindas da consequência que aconteceu na vida da família de Davi, né? Aqui, lembra que a gente falou de alguns atos que a gente faz, se você quer um filho rebelde, se você quer um filho delinquente, até foi a palavra usada, né? Você tem que fazer tudo aquela listinha que estava falando, né? Que a gente não quer isso. Então, são exemplos de atitudes que se nós queremos o bem dos nossos filhos, o bem da nossa família, nós devemos evitar. Aqui estão dizendo mais algumas coisas, né? Vamos lá, para a gente poder educar os nossos filhos, né? Se a gente tiver ausência de regras no lar e falta de limites, então, se a gente quer um filho rebelde, se a gente quer problemas no nosso lar, se quer um lar desestruturado, se você quer os seus filhos sofrendo lá no futuro, você aplica o quê? A ausência, não tem regras no meu lar e falta de limites. Então nós precisamos dar o quê? Limites para os nossos filhos. Nós temos que ter o quê? Regras para os nossos filhos, amém? Falta de liderança paterna, liderança dividida ou instabilidade no lar. Irmãos, tem muito isso. Acontece em lares
a falta de liderança paterna, que tudo bem, tudo deixa, tudo pode, né? Então não tem um líder. O filho vai crescendo, ele não tem aquela coisa de honrar o seu pai, como diz no mandamento, honrar pai e mãe. Então ele não se mostra como líder daquela casa, né? Ele não é o cabeça, ele não toma posse do seu lar como cabeça, o sacerdote do lar, né? Outro assunto que acontece muito, isso é muito ruim para a criação dos filhos, é liderança dividida, né? A mãe muitas vezes não aceita o que o pai determina, às vezes a mãe passa a mão na cabeça do filho, o pai quer corrigir, ou vice-versa, e fica aquela dividida a liderança, e o filho fica perdido no meio de tudo isso. Então ele vai fazer o quê? Ele sempre vai pro lado da pessoa que vai proteger, né? O correto aí, irmãos, é o esposo, a esposa, né? Os pais sempre terem diálogos entre eles, né? Do que é certo, do que é correto, buscar instrução na palavra de Deus, né? Buscar instrução, conversar os dois juntos, chegar num comum acordo, né? E determinar o que tem que ser feito, né? Não pode também aquela coisa assim, às vezes a mãe briga com o filho por alguma situação que aconteceu, às vezes até um castigo. O que acontece depois? O pai vai lá e fala, não faz isso, tira ele, que isso, pra que você tá fazendo isso, que maldade, né? E às vezes nem é tudo isso. Então o filho se sente o quê? Às vezes menosprezado pela mãe. Às vezes a mãe tá correta, às vezes a mãe precisou aplicar uma disciplina no filho, na filha, mas o pai não aceita, protege. Gente, nós precisamos instruir nossos filhos, corrigi-los desde pequenos, né? E isso tem que ser feito em comum acordo entre os pais, amém? Isso vai causar uma estabilidade no lar, né? Permissividade excessiva ou rigor exagerado, ó, tá vendo? Ou deixa demais ou não deixa nada. E isso causa revolta, né? Você também ter um rigor exagerado com seus filhos, né? Você cria revolta no coração deles, revolta com os pais, né? Tem pais ditadores, né? Que não pode isso, não pode aquilo. Lógico que dentro tudo que é saudável, né? Tudo que é permitido pelo Senhor, pela tua palavra, né? Nós devemos instruir nossos filhos, né? Conversar, né? Às vezes elas vão vir com ideias, vamos dizer, de fora, ideias minha amiguinha tá fazendo isso, meu amiguinho tá fazendo aquilo, por que eu não posso? Quantas vezes você não como é que fala? Você chega em casa e você tem essas conversas, principalmente quando a criança tá crescendo, né? Ai, fulano fez isso, por que eu não posso, né? Seja, sabe, sábio na hora de conversar com o teu filho, para que quando você passar essa instrução, você não seja olhada como, ai, minha mãe não me deixa nada, minha mãe é tão... como é que fala? Uma palavra que eles costumam chamar a gente, tão careta, né? Peça a Deus para te dar sabedoria para como conversar com teus filhos, de uma maneira que eles entendam que o que você está falando é o bem para eles. Você tá olhando para eles e querendo o seu melhor, né? Então a gente precisa ter esses diálogos com nossos filhos, realmente, sabe? Não só o não. Tem muita gente que dá um não, fala o não, mas não fala o porquê. Tem muita gente que corrige também seus filhos e não fala o porquê. Isso tá errado. Nós precisamos ter muito diálogos com nossos filhos, nós precisamos ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Eu sei que hoje é uma correria, trabalhamos fora, chegamos em casa já à noite. Precisamos ter esses tempos com os nossos filhos, ter tempos em família, amém? Outra coisa aqui, superproteção ou falta de proteção, que vem aquilo que eu falei, né? Muitas mães às vezes protegem demais ou não protegem, então a criança se sente excluída, se sente, como que eu posso dizer, sozinha. Tem pais que tem filhos que nunca vai chegar nos seus pais e contar alguma coisa que está acontecendo com eles, muito séria às vezes, porque não confiam nos seus pais, porque não se sente amados, não se sente protegidos, não sente... segurança em falar com teus pais. Então veja bem como que tá a sua relação com teu filho. Humilhação, falta de estímulos e de elogios. Irmãos, isso é muito importante. Tem pai, mãe,
A gente já falou muito isso, a gente já foi assim, a gente já teve várias aulas sobre isso, né? Sobre a língua, né? O poder que está na língua. A gente tem o poder da vida e da morte na nossa língua. Tiago diz isso, né? Quando nós profetizamos maldições dentro do nosso lar, xingamos nossos filhos, você não presta pra nada, você é muitas vezes, sabe, você é um maldito, você só me estressa, eu não aguento mais, você é sabe, xinga mesmo essas crianças, você tá profetizando maldições na vida do seu filho, né? Eles crescem também, você não elogia, você não senta com eles, você não conversa, fez um trabalho na escola ou desenvolveu alguma coisa, fez algo, pode ser uma folhinha, irmãos, elogie teu filho. A gente fala muito, a gente falou sobre baixa autoestima, até entre pessoas, né? Isso também tem que começar dentro do nosso lar. Tão gostoso ouvir um eu te amo, um abraço fora de hora, não precisa ter hora, né? Abraça, beija, né? Hoje a gente não pode ter esse momento com muitas pessoas, mas quem tá dentro do lar, se vocês estão juntinhos, pai, mãe, filho, todo mundo junto, a gente tá se protegendo, né? Fale mais com teu filho, deite com ele, converse com ele, sabe? Tenha momentos com os seus filhos, né? A falta de disciplina ou disciplina incoerente, que também é muito sério isso, né? Tem pessoas que espancam teus filhos, né? De uma maneira agressiva, a criança fica sem entender o que está acontecendo. E às vezes adulto também, sabe? Mesmo o seu filho jovem, às vezes tão mal, vamos dizer assim, a disciplina que é dada é tão errada, cheia de ódio, cheia de raiva, sem explicações. Aquela criança vai crescendo pensando que eu sou um estorvo, né? Eu só vim aqui para dar trabalho para meu pai, para minha mãe, então eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Então essa criança vai moldando isso na cabecinha dela, ela vai chegar lá, quando ela começar a estudar, ela não consegue se destacar no trabalho, ela não consegue se desenvolver, ela não vai conseguir ter um casamento, muitas vezes, porque ela tá levando isso, essa bagagem toda de desprezo para dentro do teu lar. Amém? E como que ela vai criar os seus filhos? Como que ela vai criar? Tudo que ela aprendeu, lembra que a gente falou lá na outra aula, que a gente está criando os nossos filhos para o mundo, a gente está criando nossos filhos para eles terem a família deles. Então, como que é a instrução que você está dando no seu lar para que eles possam ter uma família abençoada? Como que está sendo isso, né? A ausência de instrução bíblica, ponto principal. Nós precisamos falar de Jesus, precisamos envolver os nossos filhos na vida espiritual, precisamos envolver eles na leitura da Bíblia. Você tem lido a Bíblia? Você tem falado do amor de Jesus para os seus filhos? Você tem... Lembra que a gente falou sobre resgate do lar? Começar a fazer o culto no lar novamente? Tem achado um tempo para ler um versículo com teus filhos, fazer um momento de oração, um almoço junto, falarmos do amor de Jesus, falarmos das instruções que Deus nos deixa da palavra de Deus, para que eles possam desenvolver isso na vida deles e futuramente desenvolver isso na família deles. Amém? Distorção de pessoa e do caráter de Deus. Olha, quando nós temos instruções da palavra de Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, como nós temos fé, nós vamos instruir nossos filhos corretamente, né? Agora, existem o quê? Infelizmente, pessoas que não têm essa instrução. Então, Deus é uma conversa, a Bíblia é um livro, né? Muitos acreditam ainda que a Bíblia é simplesmente um livro. Não, irmãos. A palavra de Deus, ela é pura e verdadeira. Ela está a Bíblia é a própria boca de Deus, né? Nós precisamos desenvolver isso nos nossos filhos, né? Agora, tem pais que não acreditam, então não dá instrução de Deus para a vida dos filhos, né? Então, eles vão crescer como? Não acreditando, né? Perdidos, né? Hoje eu estava falando, outro dia a gente estava falando, encontrei até uma colega no trabalho, e eu ouvi uma pessoa falar e eu volto a repetir, né? É muito sério isso. Nós estamos em um momento de pandemia,
O coronavírus tem levado muitas vidas, né? Nós temos muitas pessoas que estão isoladas, temos pessoas que estão confinadas já, porque quarentena já se passou 40 dias, então a gente já está em confinamento. Nós temos aquela parte que está trabalhando, né? Os nossos agentes da saúde, né? Nossos profissionais da saúde estão lá batalhando por vidas, né? Para salvar vidas. E chegou um ponto dentro do nosso lar que a gente precisa muito da instrução do Senhor nesse momento, porque dá medo, dá insegurança, a nossa economia realmente está afetada, muitos trabalhadores perderam seus empregos, tem pessoas que estão no plano do governo sem saber como vai ficar, né? Muitas pessoas estão perdidas, irmãos, e bate aquela insegurança, bate o desespero, né? Nós temos pregado todos os cultos sobre isso, confiar no Senhor, se apegar no Senhor, entregar tudo no altar do Senhor, amém. Eu sei que meu Deus, Ele é vivo e Ele está vendo tudo isso, né? Nós sabemos que nós estamos no final dos tempos, né? Coisas dessa maneira aconteceriam, está tudo relatado na palavra de Deus, né? E quando nós temos paz, nós temos fé no nosso Deus, queira ou não, fica mais fácil para nós, porque nós seguramos em algo concreto, que sabemos que é forte, é firme, é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza no momento da angústia. Mas essas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, como estão? Quantas pessoas estão tristes, estão no fundo do poço? Pessoas que não conhecem o Senhor, não têm aonde se apegar, irmãos. Pessoas estão sem esperança. A nossa esperança vem do Senhor, algo grandioso, que nós conseguimos entender. O Espírito Santo nos fortalece, ele vem todos os dias com a palavra nova do Senhor e nos alegra. Ele vem e nos restaura, né? Muitas vezes nós temos dias tristes, temos dias que choramos, mas a alegria do Senhor é a nossa força, e essa força ela tá viva dentro de nós. Mas quantas pessoas não têm essa alegria? Quantas pessoas estão perdidas, que não conseguem instruir teus filhos porque não conhecem a palavra de Deus? Nós precisamos então levar essa palavra de conforto, levar a instrução para aqueles que não sabem. Então, abra sua boca. Nós temos hoje a tecnologia ao nosso favor. Use ao nosso favor, use e leve a palavra do Senhor. Fale com aquela pessoa que está distante, aquele colega que nunca ouviu falar da palavra de Deus, né? Eu tenho um hábito de todos os dias enviar uma mensagem que é 1 Minuto com Deus, que muitas pessoas conhecem, né? E eu comecei a compartilhar, né, com minha família, né? Um grupinho aqui, outro ali. Pessoas que foi dos meus contatos, muitas vezes fui lá, mandei a mensagem um dia. E tem pessoas que falam assim, não deixa de mandar não, todo dia. Nossa, isso me conforta, às vezes me responde. A pessoa fala, nossa, isso me conforta, a palavra de Deus me conforta. Me responde, né? Que palavra poderosa, que palavra maravilhosa. Outro dia eu escutei de uma pessoa falando assim, nossa, de manhã eu só fico esperando vir a palavra para mim poder ouvir e refletir sobre o versículo que o pastor vai falar. Irmãos, eu mando mais para 30 pessoas de manhã e cada vez isso vem aumentando, isso me gratifica muito, porque é uma forma que eu estou utilizando as ferramentas que Deus nos deu. Desculpa. Para levar a palavra do Senhor para essas pessoas que muitos não conhecem. Comece dentro da tua casa, irmãos, falar do amor de Jesus. Pegue aquela pessoa que você tem em contato no WhatsApp, que você sabe que não conhece a palavra de Deus, e fale do amor de Jesus.
pegue alguns minutos do seu dia e fale do amor de Jesus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, que você, muitas vezes tem um Deus grandioso que nos conforta, que a gente consegue levantar e seguir, né? Porque nós temos um Deus que a gente confia. Para mim, Ele é meu Pai grandioso, que eu confio tanto. Mas tem muitas pessoas que não sabem nem onde começar. Então eu queria terminar essa aula hoje fazendo um apelo. Você, irmão, você, irmã que conhece a palavra de Deus, não deixe de falar para o seu vizinho, não deixe de falar para a tua vizinha, não deixe de falar para o teu filho, para a tua filha. Não deixe de falar a palavra de Deus para as pessoas que precisam. Essa palavra que nos abençoa, essa palavra que nos conforta, nos fortalece. Tem muitas pessoas nesse momento passando pelo luto, né? Enfrentando enfermidades. Não é só enfermidade por causa do coronavírus. Tem pessoas que a gente não ouve muito falar mais, mas quantas pessoas estão enfrentando câncer? Quantas pessoas estão enfrentando doenças terminais e precisam de um conforto, de uma palavra de conforto? Então, irmãos, faça isso. Faça chegar a palavra de Deus a essas pessoas. Ligue para aquela pessoa que você conhece e fale, sabe? Tenha minutos ali falar do amor de Jesus para aquela vida, que Jesus ama a todos e quer salvar todos, né? A gente está falando de lares desestruturados, né? Não é tarde para começar a estruturar teu lar, né? Deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Jesus entrar no teu coração para fazer morada, para que através do teu coração o fluir de Deus aconteça, o amor de Deus aconteça dentro do seu lar. Amém? Eu queria convidar os irmãos para estar orando comigo. Amém? Querido e amado Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, desde já eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra preciosa que o Senhor nos deixou hoje. Hoje nós falamos sobre a vida de Davi. Tudo que aconteceu na vida de Davi, na família de Davi, porque tudo começou errado, Senhor. Um lar desestruturado, nós sabemos que existem consequências, Pai, dolorosas e tristes, assim como teve na vida de Davi. Sabemos, Senhor Deus, que Davi foi um homem segundo o teu coração e houve o arrependimento, Pai. E Davi, ele se achegou ao Senhor, Pai, e começou uma nova vida contigo, Senhor. Que assim, papai, muitos lares, meu Pai, desestruturados, famílias que estão destruídas nesse momento por causa de traição, por causa da rebeldia dos filhos, Senhor Deus, por causa das drogas, pela falta, Senhor Deus, da tua palavra dentro do lar, Senhor Deus, que o Senhor, papai, alcance cada coração, que o Senhor vá em cada lar, Senhor Deus, e faça diferença, papai. Que as pessoas possam, Senhor Deus, realmente se achegar a Ti, Senhor Deus. Que as pessoas possam, Senhor Deus, descobrir esse verdadeiro amor, Senhor Deus, que é tê-lo, Senhor, como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, que pessoas, meu Pai, aceitem a Jesus como único Senhor e Salvador nesse tempo de pandemia, nesse tempo que estamos passando, papai. Muitas pessoas, meu Pai, encontrem o Senhor e que essas pessoas possam sentir a Tua paz, Senhor Deus, que a Sua paz, que excede todo entendimento, Senhor Deus, reine nas famílias e nos lares das pessoas que estão nos assistindo, nas pessoas que estão ouvindo essa palavra agora, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, vá de encontro a cada família. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor Deus, desde a minha família, Senhor Deus, eu entrego nas Tuas mãos. Que o Senhor possa fazer a Tua obra, que o Senhor possa reinar sobre os nossos corações, Senhor.
Vá até aquela pessoa que está angustiada, Senhor Deus, desesperançosa, Senhor Deus, alcance esses corações, vá aos hospitais, aos leitos, Senhor Deus, que está cheio de pessoas que estão sofrendo nesse momento, pessoas que estão enfermas em casa, Senhor Deus, que não estão conseguindo o tratamento que deveria devido a essa pandemia. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro a cada vida, Senhor Deus, vá de encontro a cada coração, Senhor, em nome de Jesus que eu oro. Pai, eu sei que o Senhor é poderoso e grandioso, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, papai. Alcance, Espírito Santo de Deus, alcance esses corações que não te conhecem, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, a diferença na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus é que eu oro, já te agradecendo por tudo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Tenham um excelente domingo. Não esqueça, às 18h30 hoje, a nossa ceia do Senhor. Seja preparado com um pãozinho, com um suco de uva, tá? Pra gente comemorar junto. Fazer esse memorial onde Jesus nos instruiu através da tua palavra pra gente fazer em memória dele. Amém? Fiquem com Deus. Excelente domingo. A paz do Senhor. Beijos. Tchau.